Então, eu vou passar a palavra agora para o Oliver, que vai falar um pouco mais sobre a parte da tecnologia em si e os desenvolvimentos das novas tecnologias. Boa tarde a todos. I'll ask Pierre to extend me the same graces as Otto and allow me to speak in our native tongue. So, vou falar em português. Boa tarde a todos. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês hoje. Só antes de entrar no tema específico, eu acho que talvez o mundo das leis vai sofrer um desafio, isso vindo de um leigo, mas um desafio que o mundo de negócios já está vivendo há algum tempo. O Otto, quando a gente fazia uma das sessões de discussão preparatórias, a gente falava de quão incipiente é o momento que a gente vive, como tudo isso é muito novo. E o fato é que nós vamos errar muito. E aí nós vamos ter que ter mudanças, talvez, num ritmo muito mais acelerado do que no passado, porque só existem dois tipos de empresa no mundo quando a gente fala em termos de dados, aquela que já foi hackeada e aquela que vai ser. Não tem outro tipo. Não existe esse ambiente hipotético de não hackeável. Isso é preocupante, porque, dadas essas penalidades, dada essa severidade da lei, a gente vai conviver com discussões bastante árduas aí na frente. Mas acho que a minha função no painel é trazer para vocês um pouquinho do que eu entendi que os advogados chamam de tecnologia, e tecnologia certamente é parte da discussão, mas ele conecta muito com o tema de insolvência. Insolvência, até onde eu entendo, é uma massa falida, tem ativos sob seu domínio, e esses ativos precisam ser recuperados e transferidos e monetizados de alguma forma para tentar recuperar algum tipo de valor dessa massa falida. Só que a definição do que é um ativo está muito fluida. E pior ainda quando a gente discute quanto eles valem. Tem algumas estatísticas interessantes que nos falam que 70% do valor organizacional no mundo hoje ele é off-balance sheet, ele já não está no balanço mais. São ativos intangíveis, e isso está acelerando de forma muito rápida. Então, a gente vai falar muito hoje se vocês me permitirem, o que eu chamo de ativos de conhecimento. Porque, na verdade, o dado ele não é algo discricionário, ele é parte de um contínuo de valor. Enquanto, em um lado, na base menos valiosa, está o dado bruto, e no outro extremo está o algoritmo, que aprende. Para vocês terem uma ideia de quão novo é isso, nunca na história nós tivemos software que ganhasse valor no tempo. Historicamente, nós sempre tínhamos a figura da depreciação no tempo, porque ele ficava velho, obsoleto, alguma coisa. O algoritmo aprende. Ele necessariamente amanhã vale mais do que hoje, simplesmente porque um fluxo de dados passou por ele. E mais, ele não precisa necessariamente aprender com o dado direto. Então, a discussão de tratamento é importante porque eu posso extrair valor de dados sem necessariamente ter a necessidade de acesso ao dado direto. E isso começa a criar uma série de desafios muito peculiares desse espaço. E por que a gente chama isso de paradoxo de dados? Eu acho que, infelizmente, os slides tiveram um pouquinho de distorção na conversão para a máquina, mas o paradoxo reside no fato de que dados são considerados um bem de valor incerto. No entanto, eles produzem um excesso de valor para quem os usa. E nessa relação, como é que fica botar o preço exato na hora de tomar uma decisão importante e eventualmente até judicial, não é verdade? Mas eu talvez começaria só pintando um contexto. Eu acho que essa é uma mensagem, talvez o slide mais importante de tudo que eu venho a falar hoje é esse aqui. O mundo mudou. O modelo de negócios industrial ele foi diagnosticado como fatalmente doente. Ele vai morrer. Em algumas indústrias ele vai morrer em 20 anos, em outras ele vai morrer em 15, em outras ele vai morrer em 5, e em algumas ele já morreu. O comércio mesmo já está em fase avançada de putrefação, talvez. Mas, palavra deselegante. Mas, o que causou isso? Tá? A gente precisa entender muito no fundamento o que está movimentando. E falando em leis para advogados, mas não são necessariamente leis de texto, e sim mais parecidas com a lei da gravidade, a primeira delas é a lei de Moore. Muitos já conhecem, né? A gente fala sobre a velocidade com que o custo de processamento cai de forma muito acelerada.
Mas quando a gente interpreta isso, a conclusão é uma só. A conclusão é que tudo que pode ser feito por uma máquina tem que ser feito por uma máquina. Então não é que ele poderia ser feito, tem que. O que vai fazer com que a gente mude a nossa estrutura organizacional. Hoje a gente tem um monte de gente ainda fazendo trabalhos que máquinas fazem muito melhor. A segunda delas é a lei de Gilder, que tem um comportamento muito similar à lei de Moore, mas que nos diz que o custo de banda cai também numa proporção exponencialmente em relação ao seu custo. Portanto, tudo que deveria estar na nuvem tem que estar na nuvem. Porque os custos de você não fazer isso, basicamente gera destruição de valor. Depois nós vamos ter uma conversa com o Banco Central de como é que isso pode acontecer por causa de localidade de dados, etc, etc. Mas aí são arbitrariedades em função de uma movimentação estrutural mais básica, que é exatamente essa questão de transitar para o espaço mais elástico. O resultado dessas duas leis, ela se potencializa na lei de Metcalfe, que nos diz que qualquer rede tem valor exponencial em relação ao modelo linear. Não é à toa que, quando a gente fala das 10 empresas mais valiosas do mundo hoje, não aparece mais nenhum grupo industrial clássico. Não tem mais nenhum dos nomes clássicos que a gente enxergava no passado. ExxonMobil, P&G, Procter & Gamble, esses nomes estavam sempre nessas listas. Não estão mais. E provavelmente não voltarão. E a própria escala que o grupo novo de detentores do título hoje estão em escala muito maior. São os suspeitos de sempre. Apple, Google, Facebook, Microsoft hoje acho que está número 1, e isso muda de um dia para o outro, mas... E talvez a leitura simples dessa constatação, puxa, claro, são empresas de tecnologia, mas não, porque tem um outro grupo de empresas de tecnologia que não constam nessa lista. Essas 10 empresas que hoje capturam os top 10 são plataformas digitais. São plataformas onde o conhecimento digital capturado em algoritmos, ou seja, dados, ou processado através de dados, permitem que outras tantas empresas nasçam em cima da sua base. Então, a relação de valor ela é uma rede. A gente começa a migrar para um modelo, saindo de um modelo de negócio, que é a empresa que nós conhecemos historicamente, fornecedores, transformação e distribuição. E esse é o modelo que nós já decretamos, eu, talvez de forma bastante petulante, já decretei a morte. Mas o fato é que as estatísticas mostram isso bastante claramente hoje. Então, para a gente poder determinar valor de massa falida, de insolvência, a equação técnica hoje ela é muito mais complexa. O que vale a geração de valor e de ativos de conhecimento dentro de um ambiente de rede é brutalmente mais forte do que um ambiente normal. Então, começa a se delinear o desafio técnico que se aproxima. Ou seja, quando a gente fala dos 4 Vs de dados, né, variedade, volume, velocidade e veracidade, num ambiente assim, eles têm um comportamento que, honestamente, a gente consegue conhecer e controlar, mas quando a gente transita para um ambiente onde a gente está operando em rede, essa relação é muito mais difícil. E essa relação, a lei nova, num mundo desses, ela vai gerar um nível de complexidade bastante duro de se atender. Me preocupa um pouco quanto talvez a lei atue até como um inibidor. Porque na prática, e aí eu faço um pequeno desafio para a plateia, né? Quem jura para mim que leu todo o contrato que estava quando você deu o aceite para instalar o aplicativo no seu telefone? Quem leu absolutamente tudo? Nem os advogados leram. E é isso, quer dizer, a gente está dando esse consentimento. A gente está dando. E tem toda uma discussão sobre o contrato clickbait, que é problemático, e de fato é. Mas fato é que as pessoas estão dispostas a dar acesso à sua informação desde que ela receba algo em troca. Essa relação que muito se discute, não é verdade? Quando a gente olha, e eu estou tendo essa conversa com o mercado hoje, né? Quando a gente olha para uma empresa hoje, eu passo ela por uma lente. Eu falo, bom, o que define uma organização como legitimamente digital? É alguém que apenas automatizou processos? Como a gente já vem fazendo nos últimos 30 anos. A automação não tem nada de novo. É tecnologia, a tecnologia se compra, se instala, é fim de papo. Não,
hoje o conjunto que define o modelo de negócio de sucesso ele é um pouco mais específico. Eu não vou entrar muito no mérito, mas eu vou chamar a atenção para vocês para o segundo indicador. Ali. A gente olha muito de perto a capacidade que uma organização tem na conversão de dados em conhecimento. Porque a gente fala em transformação digital, revolução digital, isso é um misnomer até em algum grau, porque a gente está vivendo, na verdade, a maturação da era do capital do conhecimento. Porque nunca foi tão fácil você converter conhecimento em dinheiro. E está aí a questão da solvência, porque o que a gente vai buscar em situações de solvência é como é que esse conhecimento foi codificado. E isso não é tão trivial. Vamos explorar esse tema um pouquinho mais. Quando a gente discute isso com o mercado, a gente fala sobre uma coisa... Essa conversão de dados em conhecimento, eu já disse, ela não é trivial, ela tem que ser deliberada e ela tem um processo muito, muito complexo. O mecanismo que organizações falam, são vários mecanismos diferentes, mas, de forma geral, quando a gente conversa com o cliente, a gente fala sobre a sua fábrica de conhecimento. Para tentar tirar isso um pouco do abstrato, da discussão abstrata, vamos trazer isso para uma situação prática. Vamos imaginar uma organização que não é nem financeira, porque financeira ela já é intangível em grande escala. Vamos falar de uma vamos falar de uma empresa que vende ar-condicionados para shopping centers. Algo bem baseado em ativos, muito tangível, fácil de discutir. Essa empresa, se você perguntar para o presidente, e eu tive essa conversa, estou falando de um caso real aqui, perguntar como é que está o negócio dela hoje, ela vai te dizer que ela está sofrendo muito. Talvez ela até vire seu cliente em insolvência logo. Porque o mercado de shopping centers sofreu muito com a crise e o que sobrou já foi para o e-commerce. Então, assim, é um mercado ruim, tecnicamente. Mas eu estava conversando com o presidente dessa empresa e fiz uma discussão breve com ele. Eu perguntei, olha, o mundo está esfriando? Ele falou, não, está aquecendo. Tem menos gente no mundo? Não, tem mais gente no mundo. Aí eu perguntei para ele, de forma um pouco mais séria, para você fazer a monetização do seu negócio, quanto conhecimento você precisa aplicar? Ele falou, olha, é uma quantidade substancial. Eu preciso fazer a revisão do projeto de engenharia, eu preciso fazer cálculo de BTUs em função de um fluxo técnico de pessoas no ambiente público, né, no shopping center, por exemplo. E eu falei, e como é que você monetiza isso hoje? Ele falou, não monetiza em nenhum grau. Ele simplesmente vende o ar-condicionado ou não vende. E está aí o cerne da tese. A tese é a seguinte, a bolsa, nossa bolsa, aliás, eu postularia que qualquer bolsa no mundo hoje está subvalorizada. Porque os ativos intangíveis de conhecimento não estão capturados nos números. Até porque hoje eles não estão bem trabalhados para serem monetizados, mas eles estão lá. A matéria-prima está lá. Muitas vezes a discussão de solvência vai estar exatamente aí. Ou seja, quão longe eu estou de monetizar dados ou, na outra escala, os ativos de conhecimento. Então, e aí eu perguntei para esse presidente, eu falei, olha, seria impossível a gente imaginar que você criaria um algoritmo que capturasse o conhecimento de engenharia que você hoje tem, disponibilizasse ele na internet e que alguém que estivesse fazendo a obra para a Copa do Catar, por exemplo, pudesse plugar com o seu algoritmo em API e basicamente consumir o seu produto e você monetizá-lo economicamente? Ele falou, não, é isso mesmo. E aí ele entendeu. E é muito isso, assim, a gente está muito nessa discussão abstrata do que é a transformação digital, mas é exatamente isso, é conhecimento que eu já tenho, que eu capturo, digitalizo e aí vendo. Então a gente fala muito da fábrica de conhecimento, o famoso Knowledge Factory. E a discussão ela é simples no sentido de que ela basicamente são 3 passos. Na ponta mais bruta está o dado. Honestamente, dado bruto não vale muito. Ele vale mais ou menos o que alguém vai conseguir analisar dele e tudo mais. Quando ele transita de dado para informação, ele já ganhou uma camada nova. Tem uma camada de inteligência nova, alguém pode acionar esse conhecimento. E quando ela transita de informação para conhecimento capturado em código, aí sim. Então, o que a gente está vendo muito é, no primeiro momento, as pessoas aplicam a tecnologia em cima de um modelo tradicional e já tem algum ganho. Ela reduz custo. Ok. Se ela levar isso um pouquinho adiante, ela aplica o dado e o conhecimento na base de clientes. Ela ganha fidelidade, ela vai ganhar um pouco mais de volume e, eventualmente, proteger preço. Mas a mágica acontece quando ela transita essa barreira e começa a criar ativos intangíveis, propriedade intelectual e outros bens
dessa natureza que podem, que começam a capturar valor. E quando isso vira algoritmo ou plataforma, aí nós estamos falando de um motor de valor que a gente nunca viu um modelo gerar valor tão aceleradamente no futuro. Ontem o Otto brincava que essa empresa provavelmente não vai ser aquela que vai entrar em insolvência, de fato, são os modelos que estão vencendo, mas o fato é que se a gente olhar para qual é a situação de hoje, queira ou não queira, mesmo quem está no lado de lá da questão dos intangíveis e hoje está tratando isso de forma um tanto quanto passiva, o potencial está lá dentro. Então, não me espantaria, e eu cheguei até a ter essa, não mencionei para você, Otto, mas cheguei a ter essa conversa com a gente do departamento de recuperação de dados da KPMG, de aplicar isso nas bases dos dados existentes para começar a gerar valor e tirar na situação de recuperação judicial. É uma tese válida que a gente vai explorar. Claro que quando você sai do ambiente passivo e começa a tratar isso de forma direta, você já começou a ganhar. Mas fato é que hoje qualquer um dos estágios oferece o potencial de se entrar numa base, ou seja, eu provavelmente pagaria alguma coisa por qualquer base de dados de qualquer insolvente. Quase que sem saber o potencial absoluto dele. Portanto, existe um processo que a gente precisa executar. Eu acho que para essa plateia, talvez o comentário relevante é que quando nós começamos a criar esse tipo de iniciativa dentro da KPMG, como é que a gente vai fazer os nossos clientes exatamente transitarem esse contínuo de dados, informação, conhecimento? Eu comecei a montar o time e nós acabamos tendo 6 ou 7 profissionais de competências diferentes. A gente precisava, primeiro, do tecnólogo, para saber, olha, o que está aí dentro, eu consigo separar? Porque senão eu não consigo portar ele, certo? Primeira coisa. Segunda coisa, ele te diz alguma coisa, então o analista de dados teve que entrar. No terceiro momento, veio o advogado, porque o ativo intangível, o que determina o contorno dele é o contrato, ou é a patente, é algum instrumento jurídico que vai definir esse contorno. Aí nós precisamos de um pessoal de valuation, para te dizer, puxa, quanto vale? Depois a gente precisou de gente de ecossistema, para pensar como é que a gente utilizaria isso. Então, para a gente fazer um processo simples de, identificar o potencial de dados e de ativos intangíveis em um ambiente de negócios. 2, enxergar o que a gente chama de vetores de valor, ou seja, quantas formas diferentes de monetização essa base ou esses algoritmos ou essa base de conhecimento nos oferecem. E depois começar a entender o que a gente chama de delta de valor, ou seja, quão longe ele está de ser monetizável. O grupo de competências ganhou uma certa complexidade. E eu te diria, da mesma forma que, como o Otto mencionou, toda empresa está virando uma empresa, um negócio fundamentalmente de tecnologia, inclusive o escritório de advocacia, ou seja, eu sou uma empresa de tecnologia especializada em direito, sou uma empresa de saúde, de tecnologia especializada em saúde. Todo mundo tem isso. O profissional do futuro também começa a ter essa exigência. Então, há pressão em nós mesmos de começarmos a ampliar um pouco o componente de conhecimento que a gente agrega dentro da firma ou até em nós mesmos. É um mundo de polimatas, que é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. E, de certa forma, já na escala final, a gente pode ter acesso ao valor de forma muito simples, ou seja, com pouco esforço, acessar bolsões de valor e distribuí-lo, ou a gente pode ter que fazer esforços bastante substanciais para converter uma base de dados em conhecimento e depois monetizar. E eu acho que dentro da minha janela de tempo